Agora vamos seguir a sequência com um canal Elementar. Criou uma questão pra gente que é bem válida, que é por que a gente tá engordando feitos americanos, que tem essa coisa, esse ímpeto por um consumismo desenfreado de gordura e de coisas. Tipo, era a sociedade que a gente conhecia como os gordões, mas hoje em dia a obesidade tá atingindo todo mundo. Isso chegou até a gente. De obesidade. O caso é tão grave. O Brasil está vivendo uma epidemia de obesidade. O caso é tão grave que estamos nos aproximando cada vez mais dos níveis de obesidade americana. Mas se você não tem problema com sobrepeso, por que se importaria com isso? Bom, você deve... Eu já tive problema com sobrepeso, tenho um problema ainda com... Não tenho sobrepeso hoje em dia, mas ainda tô um pouco acima da média, da minha altura. E, cara, é uma luta muito difícil. Muito, muito difícil. Então, é algo a se considerar. Não ignore de forma nenhuma as informações a respeito disso. Deve se importar e muito, porque mesmo não sofrendo desse mal, todo o sistema de saúde sofre, a economia sofre e alguém precisa pagar essa conta. Ah, e você pode não estar sofrendo a obesidade agora, mas com a previsão de quase metade da população adulta ficando obesa nos próximos anos, são grandes as chances de você entrar nessa estatística também. Cara, e o pior é que eu acho a situação tão triste, porque eu vivi ela, não... ela não foi... Na verdade foi um pouco exagerado. Eu tive 148 quilos. Não estava numa situação insustentável por completo, mas eu cheguei num padrão de alerta muito alto. E, além de não recomendar para ninguém, eu fico muito triste de ver as pessoas hoje em dia nessa situação, porque eu sei o quanto que é difícil para elas. O quanto que é complicado, tanto de pessoas que só preferem fazer piadinha ou fazendo graça, ou pessoas que diminuem, ou pessoas que incentivam até coisas que não são éticas, por assim dizer. Dá uma olhada nesses dados aqui. Quase 70% da população brasileira está acima do peso, sendo 30% já em grau de obesidade, ou seja, 1 a cada 3 pessoas. Vendo só a obesidade, eram por volta de 19% em 2015 e subiu para 31% em 2023. Foi um aumento de 63% em menos de 10 anos. A previsão é chegar em 48% até 2045. Agora, Nossa, essa é a muito. linha dos americanos. Hoje eles têm 74% da população com sobrepeso e 44% obesos. Para fazer a mesma comparação, eles tinham 20% de obesidade em 1990 e chegaram em 35% em 2010. Ou seja, eles levaram o dobro do tempo. Isso quer dizer que estamos engordando mais rápido que eles. Logo, vamos ver cada vez mais mortes também. No Brasil, entre 2010 Nossa, tem um e centro 2000, especial, centro especializado de diabetes, obesidade e hipertensão? Nunca ouvi falar ver disso. cada vez mais mortes também. No Brasil, entre 2010 e 2024, 45.310 pessoas morreram por causas associadas à obesidade. Parece muito, mas pode piorar. Nos Estados Unidos são estimadas cerca de 300 mil mortes anuais. Mas... isso aí é dado ao sistema de saúde deles, né? Que, pelo amor de Deus, uma pessoa... É mais fácil para ela nos Estados Unidos ir de arraça do que ela pagar a conta do hospital. Por que estamos engordando como os americanos? E quais são as consequências dessa epidemia para todos nós? Nos anos 90, cientistas brasileiros já estavam preocupados com o crescimento do número de obesos em um país que ainda estava combatendo a desnutrição. Para determinar por que os brasileiros estavam engordando, eles deram de cara com o primeiro desafio: falta de dados para correlacionar. A equipe, liderada pelo epidemiologista Carlos Augusto Monteiro, teve a ideia de analisar dados de consumo coletados pelo IBGE com as pesquisas de orçamentos familiares, as POFs, desde os anos 70. Eu acho que envolve muito tipo de consumo de massa doce e coisas que podem ser consideradas ultraprocessadas ou hipercalóricas, pelo fato delas serem coisas mais acessíveis. Tipo, eu não tinha R$5 por dia
na minha infância para poder comer sei lá, um sanduíche, um pastel, um negócio. O pastel ainda tava muito errado, mas vocês entenderam, tipo um lanche normal. Eu tinha muito menos que isso, então eu tinha um pacote de biscoito. E esse pacote de biscoito diário era uma coisa terrível para mim, mas que eu não sabia que era. E isso se replica muito nos dias. Eles observaram uma coisa curiosa. Nesse meio tempo, houve diminuição no consumo direto de açúcar, sal e óleos, coisas na época associadas à obesidade. E aí a gente começou a querer juntar, identificar na alimentação, eventualmente, alguma mudança que poderia coincidir com esse aumento do risco de obesidade, né? E havia de fato algo novo que estava aumentando na indústria. Em entrevista para o podcast Não Ficção, ele conta que à primeira vista parecia que as pessoas estavam consumindo menos açúcar, sal e gordura. Mas ao olhar melhor, o que mudou foi a forma. Em vez de usar esses ingredientes na cozinha, as pessoas passaram a consumi-los prontos, escondidos nos alimentos ultraprocessados. O consumo total não caiu, só ficou menos visível. Com essa observação, eles puderam relacionar o aumento da obesidade com a revolução tecnológica da engenharia de alimentos e iniciaram a teoria que associou produtos industrializados com o problema. Nesse período, a indústria aperfeiçoou o processamento de grãos de alto rendimento, como soja, trigo e o milho, criando substâncias alimentícias. Além de retirar o óleo, a indústria foi um passo além e extraiu coisas como proteína isolada, fibras, ácidos, extratos e sacarose. Pegaram essas substâncias e misturaram com algum ingrediente, depois foram adicionando aditivos, emulsificantes, corantes e assim surgiram opções extremamente baratas para substituir os alimentos tradicionais. E também a necessidade Esse que é o problema. Peraí, que é extremamente baratas para substituir uma pausa? Substituir os alimentos tradicionais e também a necessidade de cozinhar eles. E foi nesse momento que essas indústrias começaram a chegar em massa no Brasil. O projeto O Joio e o Trigo, um portal de jornalismo que investiga a relação entre alimentação, saúde e poder no Brasil, fez uma matéria mapeando a vinda dessas indústrias e observou que, até os anos 1980, empresas nacionais pequenas e grandes predominavam na indústria de alimentos brasileira. A partir daí e ao longo da década de 90, o capital estrangeiro e as grandes corporações ganham espaço, impulsionando uma onda de fusões e aquisições no setor alimentício. E foi isso que Carlos Monteiro e seus pesquisadores também observaram. O que a gente tem? A gente tem uma globalização da economia mundial e inserção do Brasil nessa economia global e a vinda para cá de grandes transnacionais na área de alimentos, né? Daí, ao longo da década, passamos a comer mais biscoito, sorvete e refrigerante, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, e nos distanciamos do arroz com feijão que nos consagrou. O consumo desses alimentos aumentou porque eles são baratos, práticos e estão disponíveis em todo canto. E palatáveis, como gostam de dizer alguns nutricionistas que eu sigo, tipo o Vitor Abrão. São coisas que não só são fáceis, são baratas, elas são dadas como gostosas. Elas são prazerosas de se comer. Elas são prazerosas de se tomar. E assim a pessoa vai adquirindo aquele hábito de substituir o tradicional pelo gostoso, pelo rápido, pelo fácil. No metrô, na farmácia e até no posto de gasolina. E o crescimento da participação desses alimentos na dieta dos brasileiros foi acompanhado pela expansão das grandes empresas transnacionais que os produzem, como a Unilever, Nestlé, Mondelez, Coca-Cola, PepsiCo e Danone. Isso mostra que indústria e cultura andam de mãos dadas, e os Estados Unidos na época também era o maior exportador de estilo de vida. E continua sendo até hoje. Em filmes, especialmente, a gente vê o jeito como eles se comportam, inclusive como eles comem, e queremos ter o mesmo estilo de vida. Também se difunde a ideia de que cozinhar é perder tempo, e assim se naturalizou o consumo de ultraprocessados, termo que foi cunhado pelos pesquisadores brasileiros. O problema é que... porque se o consumidor brasileiro tem 1 hora de almoço, ela tem que chegar em casa e ainda conseguir fazer o almoço para sua escalinha 6x1, porque ela não pode, ela não tem condição de ficar fazendo muita coisa, ela vai procurar alguma coisa que seja mais rápida e fácil de fazer, né? Quando comemos esse tipo de coisa, nosso organismo não reconhece aquilo como alimento, o que leva ao aumento do consumo e, com isso, o aumento das calorias ingeridas. É como se eles fossem comidas pré-digeridas, o que dá uma absorção rápida no organismo.
e como eles são feitos para serem extremamente saborosos e viciantes, causam um pico nos sinais de dopamina, enquanto também há um atraso nos sinais de saciedade. E assim, comemos cada vez mais. A conclusão foi que sim, foi o aumento. Só que eu cheguei num ponto de, tipo, eu adorava, por exemplo, o Burger King. Eu gostava de ir no Burger King, tinha prazer em ir no Burger King. Só que, a partir do momento que eu conseguia fazer o meu hambúrguer do meu jeito, certinho, bonitinho, mesmo que eu demorasse muito pra fazer, eu senti muito mais saciedade, prazer. E eu gostei muito mais da experiência de ter o meu hambúrguer do que ter o hambúrguer do Burger King. Porque quando lançou novidades, depois de muito tempo de eu ter feito uma dieta e tal, e eu não tava consumindo nem o hambúrguer que eu fazia, quando eu voltei e tinha uma novidade e eu quis consumir, eu paguei cerca de R$60 pra... Tipo, eu comi e fiquei meio... Nossa... Não senti nada, sabe? Eu perdi completamente a noção. Eu simplesmente desconectei daquilo. E aí eu nunca mais consegui sentir prazer exato no Burger King. É só uma questão de necessidade. Atenção, este é um vídeo feito a partir do corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui nesse canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros. Então, se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Tipo... Tô na rua, tô num lugar, não tenho exatamente onde comer, eu vou comer barato, vou comer ali, é rápido. É isso. É o máximo mesmo. Aumento no consumo dos ultraprocessados que está fazendo os brasileiros engordarem. Com a conclusão, o pesquisador Carlos Monteiro se tornou o brasileiro mais citado em estudos científicos voltados à nutrição e doenças relacionadas. No podcast, ele conta sobre um estudo que usou a classificação criada pela equipe e que comparou dietas com e sem ultraprocessados. Pesquisadores internaram 20 adultos e controlaram tudo o que eles comiam. Durante 2 semanas, metade das pessoas recebeu uma dieta sem ultraprocessados, a outra metade uma dieta em que cerca de 80% das calorias vinham de ultraprocessados. Depois, os grupos trocaram de dieta. Assim, as mesmas pessoas passaram pelos 2 tipos de alimentação, eliminando diferenças individuais como metabolismo ou genética. O resultado foi claro. Quando estavam na dieta ultraprocessada, as pessoas consumiam em média 500 calorias a mais por dia, sem perceber, e mesmo controlando as calorias e os macronutrientes da dieta. Isso porque com o alimento não processado, nossa digestão elimina parte das calorias, enquanto as opções ultraprocessadas estão naquele ponto de pré-digestão, e a gordura chega mais fácil no organismo. Em apenas 2 semanas ganhavam cerca de 1 kg, majoritariamente de gordura. Quando voltavam para a dieta sem ultraprocessados, perdiam esse peso. As 2 dietas tinham quantidades semelhantes de açúcar, gordura, fibra e calorias disponíveis. A única diferença real era o grau de processamento. E isso foi suficiente para alterar quanto as pessoas comiam e quanto peso ganhavam. Esse ensaio clínico meio mostrou assim, ó, alguém tem alguma dúvida que ultraprocessado faz a pessoa comer mais calorias e ganhar massa gorda? Alguém duvida que o alimento desenvolvido para fazer você comer mais faz você comer mais? Pois é, e quando esse é o principal tipo de coisa disponível para você e sua família comer, numa rotina corrida e estressante, ou às vezes porque a comida saudável tá cara, a gente se vê no que os cientistas chamam de ambiente obesogênico. E é nesse ambiente que Nossa, tem um termo chamado as obesogênico. crianças estão crescendo aqui no Brasil de hoje em dia. E isso não é por acaso. Nos anos 90 e primeiras décadas dos anos 2000, o marketing da indústria foi bastante direcionado para as crianças e mães trabalhadoras. Nossa, sadia. Para elas foi vendida Realmente. a praticidade, para nós a diversão. Quem não lembra dos Tazos nos salgadinhos? As campanhas com brinquedos colecionáveis de refrigerantes? Além de, claro, os brindes no McLanche Feliz e os doces com figurinhas, além de alimentos específicos para crianças, como Danoninho. Nossa, é verdade. Para a mãe, um alívio de tempo. Para a criança, um brinde. Para o pai, sei lá, tanto faz. O cara não quer ter dor de cabeça. Todinho, polenguinho e até o clássico refeição. Não dá pra negar, a gente foi manipulado desde pequeno pra querer comer essas coisas. Até hoje as indústrias gastam milhões contratando gênios do marketing pra criarem campanhas, estratégias publicitárias. O real, hoje em dia, tem medo de quem faz marketing, tá? Os caras podem ser anjos ou completos demônios. Eles podem transformar um produto terrível num negócio que você vai achar até bom.
Ó, é e bizarro. produtos desenhados para atingir esse público, mesmo com todas as regulações atuais. Enquanto isso é bem óbvio na indústria de alimentos, isso tem uma consequência mais sutil na Sabor que... indústria da saúde. A médica americana Casey Means vem com uma teoria quase de conspiração. Estão nos engordando de propósito para gerar as doenças que são consequência do sobrepeso, como doenças cardíacas e a diabetes, e assim a indústria farmacêutica lucrar. Justamente o maior mercado dos Estados Unidos. From the food perspective, addiction is the Cara, pior que não vou falar que tá errado não, que igual eu falei, é mais fácil uma pessoa ir de arrasta do que ela ser tratada no sistema médico, lá nos Estados Unidos pelo menos. Aqui a gente tem os gastos com o SUS, mas lá é 9 mil conto pra você passar uma noitinha no hospital. business model. If we can get more people to jam more fake industrial food, they eat themselves to death and then end up in a hospital. It's a revolving door of profit that we are born into. Aqui vemos Só que isso tá parando de funcionar, porque o pessoal só tá devendo. Ninguém agora tá conseguindo pagar as coisas lá mais. Não estão conseguindo sustentar mais essas coisas de... Você não consegue mais quitar a sua dívida lá. Então, eles não estão lucrando exatamente mais com isso. Temos isso como consequência no SUS, com gastos aumentando ao longo do ano com coisas que, claro, também beneficiam essas mesmas indústrias. Atualmente o SUS gasta 1,5 bilhão de reais por ano com tratamentos relacionados à obesidade. Nos Estados Unidos, a previsão é de que na próxima década, somando gastos privados 8 trilhões e públicos, os americanos vão gastar até entre 8 e 9 trilhões de dólares para combater a obesidade e tratar do trilhões. Vocês estão achando o número do Brasil grande? vão gastar até é de que na Olha essa reais por ano brincadeira. com tratamentos Era relacionados um aqui, 1,5. Lá é e 9. públicos, os americanos vão gastar até entre 8 e 9 trilhões de dólares para combater a obesidade e tratar doenças causadas por ela. Tá, é Convertendo doido. para o real, seriam mais de 45 trilhões de reais. Já pensou se chegamos nesse nível aqui no Brasil? E a gente está indo sim para esse caminho. Ignorar isso é burrice. Parece coisa de vilão, mas o modelo de negócio do mercado farmacêutico americano é focado em ter cada vez mais paciente passando pelos sistemas de saúde cada vez mais rápido e cada vez mais Nossa. cedo. No Brasil, cerca de 15 a cada 100 jovens têm sobrepeso ou obesidade. Outros 18% estão em risco de entrar para essa estatística. Isso quer dizer que 1/3 da população de 0 a 19 anos, 33%, está Tá acima também em do algum peso. grau acima do peso. Nos Estados Unidos parece menos pior, 21% da população de 5 a 19 anos. Só que olhando recortes de faixas etárias, 15% das crianças de 2 a 5 anos estão obesas, mas 40% dos adolescentes de 16 a 19 anos estão também. E aí temos uma população desde cedo lutando com problemas de locomoção e respiratórios por conta do peso e até problemas hormonais que causam puberdade precoce. Por um lado, os pais são sim responsáveis pela saúde. Eu fico imensamente triste porque esses problemas acometem a minha família. Hipertensão, diabetes, a obesidade em si. É algo que consumiu minha família por um todo, para todos os lados, todos os históricos. E eu tomo todos os cuidados possíveis para eu não chegar perto dessas coisas. Não chegar a ter, porque a obesidade, claro, eu não consegui fugir, eu tive. Não tem muito como correr. Mas eu me trato muito, muito, muito para que eu não seja cometida com nenhuma dessas doenças. Pela alimentação das crianças. Mas por outro, quando elas começam a ganhar autonomia e liberdade na pré-adolescência, o fator ambiental é crucial. Se as opções mais acessíveis e mais interessantes são justamente São as as menos mais saudáveis, gostosas. então já é uma batalha perdida. Um estudo realizado pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, identificou que os ultraprocessados que estão amplamente disponíveis são baratos e agressivamente promovidos nos lugares onde as crianças Mas são vivem, mesmo. aprendem e brincam. E também E que os são varejistas são mais propensos a exibir de forma proeminente lanches, doces e cereais açucarados nas entradas e ao alcance das crianças em comunidades mais pobres do que em áreas mais ricas. Assim como nós fomos, a geração atual está sendo Verdade. manipulada desde pequena para realizar escolhas de consumo que vão causar os problemas de saúde.
Enquanto nós não vemos mais os brindes e campanhas de colecionáveis, ainda existem as embalagens com personagens de desenhos e jogos. Mas as propagandas mesmo estão acontecendo onde justamente não vemos. O marketing digital usa os comportamentos online das crianças para fornecer anúncios de alimentos altamente personalizados e persuasivos. É interativo e envolvente e está constantemente disponível, confunde os limites entre conteúdo e publicidade de alimentos e é mal regulamentado, em grande parte invisível para pais e formuladores de políticas. E aí complica. E quem foi adolescente sabe, não adianta falar que não pode, ainda mais algo que nem é ilegal, que aí sim o pivete fica determinado a querer aquilo mesmo. Faz parte dessa fase aí que ele vai tentar da vida ser rebelde, e é justamente essa característica que pode servir para virar o jogo. Isso aí, rebelde. Pesquisadores da Universidade de Chicago colocaram essa rebeldia a teste com estudantes do ensino fundamental nos Estados Unidos. Eles testaram diferentes abordagens de educação alimentar e concluíram que a educação nutricional tradicional, como aquela da pirâmide alimentar ou até mesmo nosso guia alimentar, são estratégias que simplesmente não funcionam. Falar de calorias, nutrientes ou comer melhor não muda. Nossa senhora, um cenário onde o pessoal tá de tarde aleatoriamente batendo papo na praça e comendo uma pizza, tá com cara de dura. O comportamento dos jovens. A maioria dos adolescentes não se importa em ser saudável. Nessa fase, eles estão desenvolvendo o senso de autonomia, identidade e justiça social. Quando os pesquisadores mudaram a abordagem e decidiram expor como a indústria de alimentos manipula produtos, emoções e comportamentos para lucrar às custas da saúde deles, o efeito foi imediato. Uma redução de 31% nas escolhas por ultraprocessados na comparação com o grupo de controle. Ao entender que estavam sendo enganados pelas empresas, os adolescentes passaram a rejeitar ativamente os ultraprocessados, reduzindo o consumo de salgadinhos, refrigerantes e doces. Ou seja, eles transformaram a alimentação em um ato de resistência. E essa resistência pode ser alimentada por vários tópicos que nem são relacionados com saúde, como a manipulação e lavagem cerebral feita pela mídia, ou problemas ambientais causados pela indústria e pelo agronegócio, ou também a exploração das vulnerabilidades socioeconômicas e inclusive raciais. Mas além de cultivar a revolta dos jovens, nós também podemos nos mobilizar através da regulamentação, especialmente da publicidade. No Brasil, a agência que supostamente regula é o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Pelo nome já dá para entender por que não funciona. Nem lembrava desse nome. Como alternativa, podemos denunciar produtos com divulgação predatória no portal do OPA, o Observatório de Publicidade de Alimentos. Quando vê algum salgadinho com personagem de jogo ou bolacha tentando fazer de conta que é fit, você preenche o formulário e aí interessante. A equipe jurídica do OPA pega o caso e vai para cima do PROCON e outros órgãos responsáveis. Enquanto, por um lado, podemos e devemos tornar um ambiente mais favorável para as crianças, por outro, não dá para ficar passando pano para os adultos e se preocupar com sentimentos de aceitação corporal. Propostas como botar mais impostos em alimentos ultraprocessados e combater o lobby das corporações podem até desestimular o consumo de algumas pessoas, mas são ações extremamente trabalhosas e que não tocam na raiz do problema. O que você põe no prato muitas vezes é uma questão de escolha. O vídeo dos 30 gordos contra um treinador, que chegou a 17 milhões de visualizações, mostra bem que esse posicionamento anti-obesidade é polêmico nas redes sociais. Mas aí não era... Foi pelos motivos errados, mas não vamos entrar nesse quesito aí não. Dá para se calar. Com 1,7 milhão de pessoas no mundo morrendo todo ano por isso, a obesidade é um problema sim que causa vários outros, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. No dia 4 de março tem o Dia Mundial da Obesidade e é justamente esse o tema desse ano. 4. Temos 8 bilhões de motivos para agir contra essa doença. Eu vi vários documentários, eu li vários artigos e tem uma coisa que foi unânime. Por mais que exercícios físicos tenham sim um papel importante na saúde, para emagrecer ou manter o peso, a principal estratégia é controlar as calorias consumidas. Dietas que restringem... Não tem jeito. A musculação e a atividade física do corpo são para regular o seu corpo, são para mediar seu corpo, são para colocar ele em forma. Mas não são um milagre. Você tem que estar com as duas coisas de mãos dadas. Em algum tipo de comida, como carboidratos ou até mesmo as que cortam proteínas animais, só funcionam porque no fim a pessoa vai diminuir uma fonte de caloria. Então qualquer dieta funciona no curto prazo.
E como cortar caloria e cortar coisa da alimentação é algo trabalhoso, o caminho mais fácil no longo prazo é aumentar o consumo de itens menos calóricos, de preferência com alimentos não processados, escolhendo aqueles que trazem mais saciedade. E isso é algo que varia de pessoa para pessoa. E você não precisa cortar 100% os processados. Reduzindo eles para em torno de 10% das calorias da dieta, dá para comer um docinho todo dia e não engordar. Escolher opções de processados com 0 calorias pode inclusive contribuir com o emagrecimento. Só que, claro, não vai exagerar e tomar 5 litros de refri zero achando que tá tudo bem. Já diz o ditado, Não é assim a dose também não, faz né? o veneno. Se quiser ter certeza do que fazer, fala com um nutricionista. Mas e você? Tá lutando contra a balança ou tem uma dica para se manter em forma? Eu lutei sempre na minha vida contra a balança. E a única coisa que funcionou de verdade foi um tratamento que eu fiz que não vou recomendar para todo mundo. Não é uma coisa que todo mundo deve fazer, mas, por favor, tomem a consciência de que vocês precisam mudar o comportamento em relação aos alimentos. Não adianta nada você seguir uma coisa, você fazer um monjar, um não sei o que, fazer inúmeros tratamentos e você continuar pensando da mesma maneira. Você vai perder, mas vai ganhar de volta. Não adianta. Se você não mudar o seu jeito de pensar, você não vai perder o peso definitivamente. Uma grande parcela das pessoas recupera o peso 5 anos depois de ter perdido. Por quê? Porque a mentalidade não muda. O desconto na comida não muda. O alívio na comida não muda. E se isso não muda, seu peso também não.